Eu estava longe de ser o melhor aluno da escola. Na realidade, por muito tempo, assim como os mini coaches, eu acreditava que todos aqueles conteúdos e aquelas aulas infinitas dos meus professores não tinham muito valor. Eu não entendia o porquê eu precisava estudar fração, equação, diferentes tipos de rocha, as diferentes espécies em biologia. Tudo aquilo parecia que não ia ser usado no futuro. E realmente, até hoje, eu nunca usei quais são os diferentes tipos de rocha ou quais são as diferentes espécies em biologia. Mas esse pensamento de que apenas o conteúdo, apenas aqueles conceitos específicos seriam úteis na minha vida, esse pensamento estava completamente equivocado. E ainda bem que eu entendi isso durante a escola e a minha vida se transformou completamente. Teve algo que eu conheci quando eu estava ali mais ou menos no sexto, sétimo ano, que fez com que eu percebesse que a escola poderia ser muito mais. E fez com que esses anos que eu tinha ainda pela frente fossem muito melhores e eu tivesse acesso a muitas oportunidades que vários e vários alunos, na realidade a maioria dos alunos, nem sabe que existe. Eu acredito que todo mundo vai passar por problemas na vida. Eu acho que o normal, na realidade, é a gente passar por problemas. Nessa época, os meus pais estavam se separando, a minha condição, a minha vida, as coisas não estavam no lugar. Tudo parecia errado e tudo era mais importante do que a escola. Os meus problemas pareciam muito mais importantes do que aquilo que eu via em sala de aula e os problemas que meus professores queriam trazer para mim. Então essa ideia de que apenas se o conteúdo for útil, ele vai me servir, acaba que nenhum conteúdo vai ser útil. Nada vai ser tão importante quanto os problemas que acontecem no seu dia a dia. As situações que vão acontecer na sua casa, as situações que vão acontecer com os seus relacionamentos, os seus amigos, as pessoas que você conhece, sempre vai ter algo mais importante. Só que durante a escola, que todos vocês que estão assistindo passaram ou estão na escola, você vai ter que estar ali de qualquer jeito. Você vai ter que ou estudando de manhã ou estudando à tarde, você vai sentar na carteira e vai ter que assistir às aulas dos seus professores. A gente sabe que hoje o mundo ele anda meio nebuloso com isso das inteligências artificiais. Será que as profissões não vão existir mais no futuro? Quais profissões fazem sentido ou não? Mas o ponto que eu tô querendo trazer é que apesar de tudo isso, apesar dos seus problemas, apesar se o conteúdo faz sentido ou não, você sentar a bunda na cadeira, começar a resolver questões e tentar entender esses conceitos tem uma utilidade prática na sua vida e muito valiosa. Nesse contexto de quem não queria estudar, teve algo que aconteceu na minha vida que eu agradeço até hoje. Um belo dia, o meu melhor amigo recebeu uma notícia. Ele foi medalhista numa Olimpíada de Matemática. E eu estava de recuperação em matemática na época. Aquilo fez eu olhar para ele e me perguntar: o que a gente tem de tão diferente? Por que ele está sendo medalhista e eu estou de recuperação? Será que ele é inteligente e eu sou burro? Gerou esse sentimento ruim de, será que eu não sou capaz mesmo? Será que isso nunca vai ser para mim? Esse sentimento bom de receber aplausos, de colocar uma medalha no pescoço. E ali eu decidi ir atrás de quais eram aqueles conteúdos que eu precisava aprender. Para minha surpresa, o que é o caso da maioria dos alunos, eu descobri que o meu problema não estava na aprendizagem. Pessoal, tem muita gente fala hoje em dia, o que eu não consigo estudar, eu não consigo aprender, eu sou incapaz. A maioria das pessoas é capaz de aprender. Você aprende o tempo inteiro. Você aprendeu a andar, você aprendeu a falar, você aprendeu a conviver em sociedade. O tempo inteiro você está aprendendo. Até a mexer no TikTok, ver Instagram, você aprendeu, você teve que aprender isso. Então, a maioria das pessoas é capaz de aprender plenamente todos os conteúdos. O grande problema está na motivação, o porquê você deveria fazer aquilo. E ali, quando eu vi o meu amigo sendo medalhista, pela primeira vez eu tive essa motivação. Eu olhei para ele e pensei, eu quero isso também. Peguei as provas anteriores daquela Olimpíada, daquela competição e comecei a estudar. Em pouco tempo eu percebi, algo bacana que as Olimpíadas trazem é que as questões não são como as da escola. Normalmente elas trazem mais raciocínio lógico, mais interpretação, e aquilo foi muito bacana. Fez com que eu realmente colocasse a minha cabeça para pensar e tentar encontrar soluções fora das convencionais. Em pouco tempo eu percebi que eu era capaz de aprender aqueles conteúdos. E, na realidade, o que fez eu ter certeza disso é que eu comecei a ficar mais interessado para os conteúdos da escola também. Eu comecei a chegar nas aulas de matemática e falar, peraí, eu quero entender esse conteúdo porque vai ser importante para a Olimpíada que eu vou participar.
E aquela ideia de que eu era capaz de aprender, eu poderia sair da recuperação e começar a tirar notas boas, isso mudou completamente a forma como eu enxergava a escola. Fez com que eu começasse a estudar e esse estudo virou uma bola de neve. Cada vez eu quis estudar mais e mais e comecei a participar dessas Olimpíadas e ser medalhista. Então foi algo muito rápido. Em pouco tempo eu saí do aluno da recuperação para uma medalha de prata numa Olimpíada de Matemática e isso fez com que eu participasse de muitas Olimpíadas durante toda a escola. Esse vídeo aqui é para te falar dessa importância das Olimpíadas. As Olimpíadas trazem essa razão, esse sentido, esse direcionamento durante a escola. Porque a maioria dos alunos passa a escola inteira sem uma direção, sem saber para onde está indo. É como se você entrasse num Uber, num táxi, num motorista e falasse, eu quero ir. Ir para onde? Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E esses caminhos não vão te dar um significado, não vão te dar um propósito, não vão te preencher, porque você não sabe para onde você está indo. E a maioria dos alunos passa a escola inteira só esperando chegar ao fim, para quando chega no fim, ter que decidir o que vai fazer, ao invés de ter aproveitado a jornada, todo esse momento, se desenvolvendo, conquistando oportunidades e vivendo experiências que fazem sentido para o que você quer fazer na sua vida. Então, quando a gente olha para tudo isso, o que mudou no aluno que estava de recuperação para o aluno medalhista? Eu comecei a estudar e eu comecei a resolver aqueles problemas. E eu percebi que quanto mais eu estudava, mais eu tentava resolver as questões, não era necessariamente o conteúdo que agregava valor na minha vida. Era a minha capacidade de concentração, a minha capacidade de olhar para um problema e ir até o fim, ser capaz de resolver esse problema, os raciocínios que eu ia desenvolvendo na minha cabeça. Então eu ia ficando cada vez melhor em resolver os problemas. Por quê? Porque eu estava desenvolvendo mais conexões no meu cérebro. Eu estava sendo capaz de olhar para uma situação, olhar para outra e achar um caminho entre elas, fazer uma conexão. Isso é o que muitas Olimpíadas trabalham, do raciocínio lógico. E você vai desenvolvendo isso que vai ser útil para qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Então você não aprende Bhaskara, você não aprende equação de segundo grau, você não aprende sobre as briófitas, pteridófitas, porque aquele conteúdo vai ser extremamente importante na sua vida. Isso tá te dando repertório, tá te dando conhecimento necessário para resolver problemas que às vezes não vão ter nada a ver com isso que você tá vendo. Vão te dar essa segurança de você entender que é capaz de resolver um problema complexo. Vão te dar essa confiança, que também é muito importante, além de você ter esse repertório, a confiança de você sentir que é capaz de fazer coisas. Muitos alunos, eles estão desmotivados, eles se sentem incapazes, eles olham as referências na internet, você puxa seu celular e tem um monte de gente que já está no ensino médio, ganhando muito dinheiro, sendo famoso, e essa fama faz com que a gente pense, para que eu estou estudando, para que esses conteúdos vão ajudar em algo na minha vida? Mas, pessoal, não tratem a exceção como a regra. Algumas pessoas acabam se destacando nesse meio. Agora, o estudo, você se dedicar, utilizar esse tempo na escola da melhor forma possível, com certeza vai te render frutos. Vai fazer com que você desenvolva seu intelecto, sua capacidade de resolver problemas, sua resiliência, a sua confiança. Quando você coloca uma medalha no pescoço, você se sente capaz de fazer qualquer coisa. Então é por isso que eu recomendo para qualquer aluno que esteja durante a escola participar de Olimpíadas científicas. Porque as Olimpíadas têm de todas as matérias e desenvolvem justamente isso que eu falei. Existe um livro da Angela Duckworth chamado Garra. Em inglês é Grit, tem um TED Talk muito famoso sobre esse livro. Ela basicamente desenvolveu uma pesquisa tentando identificar qual que era a característica que as pessoas de sucesso tinham em comum. Você pode imaginar que talvez seja o QI, a inteligência, a aparência, o local onde essas pessoas vivem, mas o que ela descobriu é que a maioria, essas pessoas de sucesso, o que elas tinham de mais em comum era a garra. E ela descreveu a garra como a perseverança, sua capacidade de continuar tentando quando as adversidades aparecerem. E os alunos não têm desenvolvido muito isso durante a escola, infelizmente. Porque eles estão cada vez mais ansiosos, passam o dia no celular, vendo as redes sociais, ficando com esse hiperestímulo de informações. Isso faz com que eles desistam mais fácil das coisas. As Olimpíadas, elas trazem isso durante a escola. Você vê um problema complexo, tentar resolver, e de qualquer área. Não importa se você gosta mais de matemática, física, química, biologia. Eu não acredito muito nisso de exatas e humanas, isso é papo para outro vídeo.
mas você vai poder se desenvolver em qualquer área. Eu participei muito da Olimpíada de Foguetes, tem Olimpíada de Programação, Olimpíada de Robótica, de Neurociências, de Medicina, enfim, independente da área, você pode se desenvolver, encontrar um propósito e fazer tudo isso que eu falei durante a escola. O grande valor dos conteúdos que você estuda na escola não é o conteúdo por si só, mas a sua capacidade de muitas vezes aprender algo que você não estava afim, que você não queria estudar, mas mesmo assim você foi até o fim e conseguiu vencer essa barreira, porque durante a vida sempre vão estar acontecendo problemas e a sua capacidade de superar eles é o que vai determinar se você vai ter sucesso, se você vai conquistar o que você sempre sonhou ou não. Eu sou Henrique Duarte, esse é meu canal no YouTube e aqui eu vou falar alguns assuntos dos meus estudos e das coisas que são importantes para mim e para vocês que estão aqui assistindo. É isso, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.